Oiê, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo do canal Mil Coisas de um Adulto. Eu sou a Simone, sou gaúcha, tenho 39 anos e hoje eu vim aqui para contar um pouquinho quem sou eu, porquê desse canal agora no YouTube. Essa ideia surgiu porque eu gosto de conversar, eu já fui uma pessoa muito quieta, muito tímida, e com o decorrer do tempo eu fui aprendendo que eu precisava me comunicar, tanto porque trabalhei no comércio por mais de 20 anos, então eu entendi que eu precisava perder essa timidez, eu precisava começar a me comunicar. Em alguns lugares isso foi facilitando, mas em outros assuntos, outros lugares eu ainda tinha muita dificuldade. E eu fui ao decorrer, eu fui melhorando isso em mim, eu trabalhei muito tempo com atendimento, então eu fui sempre tentando aperfeiçoar o meu atendimento, começar a conversar, a falar, e até que isso se tornou uma coisa natural. Hoje eu já acho até que falo um pouquinho demais. Mas então eu queria poder trocar ideias, trazer aqui as minhas experiências. Hoje eu sou casada, já esse é o meu segundo casamento, não tenho filhos, moro aqui do ladinho de Porto Alegre, e aí eu pensei assim, por que não? É um desafio também estar aqui, porque falar com pessoas é mais fácil quando tu não tá te vendo. Falar com uma câmera talvez fosse mais fácil para algumas pessoas, mas eu estou me vendo, eu estou vendo os meus defeitos, isso é um desafio para mim. E eu tô passando por uma fase onde eu tô buscando coisas melhores para mim. Eu tô estudando um pouco sobre inconsciente, eu tô olhando para feridas que eu tenho dentro de mim e tentando resolver elas, tentando entender que o passado já passou, ele não vai mudar, mas que eu posso ressignificar algumas coisas, que eu posso perdoar pessoas e eu posso seguir longe delas, que perdoar não é estar próximo. Eu também estou tentando entender que perdoar é sobre mim, perdoar é sobre eu conseguir ter uma nova relação com essas pessoas. Eu estou conseguindo aprender a botar limites na vida, nos relacionamentos, em trabalho, coisas que antes para mim eram mais difíceis, aquela coisa de ser a certinha, que aceita, benquista. Então, assim, isso tem sido desafios para mim e eu acho que isso pode ser bons assuntos para a gente vir trocar aqui. O fato de se abraçar, se cuidar, se desenvolver, aprender sobre si, o que eu quero para mim, tanto que o nosso primeiro vídeo foi sobre sonhos, sobre conseguir sonhar, entender o que é o teu sonho para poder correr atrás dele. Acho que a gente pode falar sobre relacionamentos, sobre amizades, sobre casamento do dia a dia, como é, relações em trabalhos, relações na vida. Eu acho que a gente pode ter muitas trocas de fato aqui. Viver sem pensar no passado, sem excesso de futuro, é uma coisa bem difícil hoje da gente conseguir viver o hoje. A gente é muito preocupado com o que vem, com o que vai acontecer. Eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso ganhar bem, eu preciso me sustentar, eu preciso ter minha casa própria, eu preciso ter meu carro, eu preciso estudar, eu preciso fazer curso, eu preciso viajar. É muita coisa que a gente fica pensando e às vezes a gente esquece de respirar e olhar em volta. Há 5 anos atrás, eu não estava numa boa fase. Se eu olhar hoje que eu tô pensando assim, que eu tô chegando nos 40 e tu começa a pensar, avaliar, mas será que eu podia ter buscado tantas coisas a mais e eu não consegui, e isso gera uma cobrança interna muito grande. Mas aí, se tu parar e pensar, olha em volta, hoje eu tenho uma casa legal, eu tenho um relacionamento legal, eu tenho convivência, tenho amigos incríveis, eu tenho uma convivência melhor com a minha família, porque a gente já teve também atritos como todas as famílias. Hoje eu tenho uma posição diferente de ver a vida. E aí tu para e olha, eu tenho um carro confortável, eu tenho meus cachorros, eu tenho meu conforto dentro de casa, eu tenho uma casa legal que eu gosto, que eu me sinto em casa, que sempre a gente quer fazer alguma melhora, mas a minha casa hoje é confortável, ela tá do jeitinho que eu gosto, ela tem minha personalidade, do meu marido. Então, assim, poxa, olha como eu estava antes. Há 5 anos atrás eu estava morando de favor, desempregada, dependendo de pessoas, passando por situações difíceis que fizeram também com que eu conseguisse buscar evolução, buscar coisas melhores para mim, entender que a vida é feita de ciclos. E a gente às vezes tem amizades, tem relacionamentos, e pra gente é bem difícil de superar quando isso finaliza. Parece que uma sensação de derrota. Como assim eu vou perder uma amizade de anos? Como assim eu vou terminar um casamento? Isso vai. O que vão falar de mim, né? A gente pensa também muito com a opinião dos outros, só que a opinião dos outros é só dos outros. Isso não é algo que de fato a gente se preocupa demais com isso, é uma coisa que
não tem relevância na vida da gente. A verdade é que as pessoas, elas falam até, porque aquela coisa, todo mundo gosta de uma fofoquinha, eu inclusive, né, vamos admitir. Mas é aquela coisa, na verdade mesmo, tá todo mundo correndo atrás do seu e não tá nem olhando pra ti. Então, se tu tá deixando de fazer as coisas pelo que o outro vai falar, o outro não tá nem te vendo. Então, eu acho que a gente pode trazer essas trocas aqui, esses assuntos pra gente debater. Eu quero dizer assim pra vocês o que eu já vivi, como é que eu lidei com aquilo. Tem coisas que eu levei por muito tempo, aquelas ideias fixas de que eu pensava daquele jeito, que tinha que ser daquele jeito. E depois eu vi que não, que a gente pode e deve mudar de ideia, né? Claro, tu tem que sempre manter teus princípios, teus valores. Isso é algo que não deve ser negociável. Mas tu deve entender que às vezes as pessoas erram, só que a gente também erra. Às vezes a gente mesmo sem querer, mesmo por amar demais, talvez a gente interfere em coisas que a gente não deveria. E isso faz com que as coisas vão tomando proporções diferentes e a gente pode fazer a vida mais leve. A gente pode ser um pouco mais consciente, a gente pode voltar atrás de vez em quando aquilo for uma coisa que vai te fazer bem. Não, eu vou voltar atrás porque falaram que eu deveria. Não, porque tu se sentiu confortável de recuar, de pedir desculpa ou de viver uma situação por um tempo para que tu possa colher algo melhor daqui a pouco. Então, assim, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Às vezes boas, às vezes ruins, às vezes os dois. Basta a gente saber que foi a nossa escolha, a gente pensar antes sobre isso e arcar com o que vier. Vão vir consequências boas, às vezes algumas ruins, às vezes são consequências que são boas para ti, mas que não é tão boa para algum amigo, algum familiar. E aí tu tem que lembrar que isso é uma coisa que tem que ser boa para ti, porque às vezes a gente está acostumado a ceder demais, a fazer demais por um amigo, por um parente, e às vezes a gente não tem essa obrigação, porque a gente está ajudando eles, faz com que a gente não esteja fazendo coisas que são boas para nós. E a gente tem um pouco disso de querer sempre agradar, de querer ser bom, de querer ser referência, um exemplo na família. E às vezes isso é uma coisa que a gente tem, que colocam na cabeça da gente desde muito cedo, e tu cresce com aquilo, mas que se tu parar para pensar um pouco, com o tempo tu vai entendendo que a gente não precisa ficar agradando os outros o tempo inteiro. Se agradar os outros é legal, tu não pode fazer coisas que prejudiquem os outros a troco de nada. Agora, se tu pegar e tá fazendo alguma coisa que é boa para ti e aí automaticamente tu deixa de estar ajudando o coleguinha, isso não é porque tu é uma pessoa ruim, porque tu tem que gastar teu tempo, tua energia, teu trabalho, teu dinheiro nas tuas coisas. Do que adianta tu pegar e ficar ajudando todo mundo, emprestando dinheiro para todo mundo, sendo que isso faz com que tire do teu orçamento que é apertado, do dinheiro que tu tá juntando para aquela viagem dos teus sonhos que tu trabalhou tanto. Às vezes tu tá querendo fazer uma reforma, comprar um carro, e aí tu vai ficar emprestando porque tu tem, porque tu não sabe dizer não. Saber dizer não também é uma coisa bem complicada muitas vezes, dependendo da nossa criação, das nossas crenças. E que quando a gente entende o poder do não é algo bem libertador, que tu tem que às vezes começar a entender e dizer não, eu não quero te ajudar porque eu tenho outros planos, tu precisa aprender a correr atrás sozinho. Essa coisa de ser salvador é uma coisa que prejudica a gente, mas isso aí é um assunto mais complexo, teria que pegar um vídeo só para isso. Então, queria aqui trabalhar com vocês sobre nossos medos, sobre os nossos limites, sobre dinheiro, sobre parar de pensar que dinheiro é ruim, que dinheiro é do mal, que dinheiro afasta as pessoas. Pelo contrário, dinheiro é liberdade, dinheiro é tu poder viajar, é tu realizar sonhos, é tu poder proporcionar para tua família, para teus filhos, para os teus pais, para o teu marido, para tua esposa, namorado, namorada, momentos legais, lugares legais para compartilhar momentos, histórias, criar memórias, restaurantes legais, parques. Dinheiro leva a gente para todos os lugares e ele é bom, ele nunca vai ser ruim. Isso é uma coisa que todo mundo não, né? Mas muita gente fala sobre essa parte do dinheiro, que o dinheiro é ruim. Não, dinheiro é ótimo, comprar é bom. Tem mais prazer do que chegar lá, olhar aquele teu carrinho lá e poder comprar as coisas que tu quer no fim do mês. É muito bom aquele prazer de comprar, tu trabalhou e tu quer comprar as tuas coisas. Então dinheiro sim é muito bom. Vamos em algum momento falar sobre essa crença do dinheiro. Então, vamos falar sobre autocuidado, sobre hábitos novos, sobre desenvolvimento, sobre começar a olhar, tentar olhar as situações de forma diferente, sobre reclamar menos, justificar menos, porque a gente também aprende que isso é uma coisa que reclamar não leva a gente para lugar nenhum. Pelo contrário, pode levar a gente para um lugar perigoso, um lugar ruim, um lugar que é dolorido.
porque aquilo gasta muita energia. Odiar pessoas, guardar rancor de pessoas, ficar vivendo do passado, isso nos leva para um lugar bem ruim, bem difícil de sair. Então, quando a gente começa a entender que isso não muda, o passado não vai mudar, se tu ficar reclamando, as coisas não vão mudar, tu só vai começar a ser uma pessoa pesada e que as pessoas não vão querer ficar perto de ti. Justificar também, tudo tem uma justificativa, o porquê. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não comecei antes esse canal? É por causa dos outros? Não, é causa minha. São coisas que eu tenho que desenvolver e que eu já sei que eu tenho que desenvolver, mas por algum motivo eu fico procrastinando. E hoje eu também já tento entender o porquê disso e eu tenho que entender que eu tenho que evoluir. Hoje eu olho aqui os vídeos, eu acho que podem não estar bons, de fato, pode melhorar muito, mas se eu não começar, eu não vou melhorar. Então, sobre essas coisas de querer o novo, de buscar ser melhor, sem querer aquela ansiedade da resposta imediata, do resultado imediato, isso é uma coisa que vai levar um tempo para dar um resultado, para mim me aperfeiçoar, para mim acostumar com a câmera, para acostumar a falar. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo no decorrer. Vamos falar também sobre escolhas, sobre trabalhos, lugares que a gente gosta de trabalhar, quando a gente gosta da nossa profissão, mas às vezes a gente não gosta do ambiente, entre outras coisas, talvez sobre algum empreendedorismo, sobre CLT. Até fui CLT a vida inteira, agora que eu tô tentando esse projeto novo. Tentando não, né? Porque eu vou conseguir. Se eu comecei, eu já botei a minha cara aqui, a gente vai ter que seguir. A opção A e a opção B. Mas sobre diversas trocas que a gente vai ter aqui. Então, assim, agradeço vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se em algum momento foi repetitiva, desculpa. Como eu disse, é um início para mim, acostumando a falar com a câmera, um desafio, mas tende a melhorar. A gente vai praticar e vai melhorar. E aí, podem me dizer aqui se tem algum assunto que vocês têm interesse em que eu fale, alguma coisa sobre a minha experiência. De repente, a gente pode ter trocas bem legais mesmo. Então, até o próximo vídeo. Obrigada pelo dia de hoje. E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus.